Eu vou mostrar aqui como que está sendo a conexão desse CLP aqui com o computador. Como você pode ver aqui está um monte de fio aí, mas a maioria deles é de configuração. Quem vai estar mesmo no projeto final do projeto do protótipo é esse cabo de rede aqui e esse fiozinho aqui fininho. Só eles. O resto todo aqui vai estar em outro lugar e vai estar ligado em plaquinhas, não numa protoboard desse jeito aqui. Vai ter uma plaquinha feita para ele mesmo. Mas para explicar um pouco, esse cabo de rede aqui está sendo utilizado para comunicar com o computador. Ele está ligado no meu computador e um software chamado Windowsoft está sendo utilizado para ler e configurar as telas que vão ser utilizadas. O cliente, quando for utilizar esse programa, ele vai só clicar aqui e vai abrir a aplicação. Mas como eu já estou aqui com o aplicativo aberto, eu vou executar ele aqui direto para não ter que abrir tudo de novo. Então quando ele executa, ele liga essa tela aqui, mostra aqui o logo da minha empresa, a data, a hora e quem que está entrando aqui, quem que é o usuário que está acessando, que no caso aqui é um convidado. Aqui tem algumas opções, não vou explicar muito, mas aqui eu tenho várias telas que eu posso utilizar para navegar. Essa tela principal aqui é o menu e ela me mostra configurações da comunicação que está funcionando aqui, tanto entre o PC com o CLP, quanto o CLP por esse cabinho aqui bem pequenininho com os transmissores sem fio. Então, como é que funciona isso daqui? Primeiro, eu configurei várias variáveis que já comunicam. Então, eu posso mostrar aqui como que está. Essa é a frequência de atualização das variáveis que estão mostrando ali na minha tela com o computador. Então, é praticamente 4, 5 vezes por segundo cada variável. Então, se eu voltar lá na minha aplicação, eu estou vendo essas coisas. Esses botões aqui eu configurei só para dar um exemplo e eles estão linkados via Modbus com as saídas do CLP. Então, ó, se eu ligar aqui a saída 0 e a 6, isso daqui enviou para o CLP um sinal e fez com que a saída 0 e 6, deixa eu ver se foca aqui, 0 e 6 fossem ligadas, tá vendo? Eu posso ligar, no caso que tem 10 saídas, mas eu só configurei 8 ali, no caso. Então, pelo computador, eu consigo alterar uma saída do CLP. Então, por exemplo, vou ligar aqui essas 5. Se você ver aqui, ó, tem 5 saídas ligadas diferentes. Ó, é a 0, a 1, a 2, a 5 e a 6. Assim como eu fiz aqui. Então eu posso ligar e desligar. No caso aqui, ó, a gente tem um exemplo de outros botões. Ó, por exemplo, esse botão aqui, ó, é um botão de emergência. Então se eu apertar ele vai me mostrar aqui, ó, que o emergência está acionado. Então eu posso mandar um sinal para o CLP, por exemplo, ele parar tudo que ele está fazendo. Que eu sei que, por exemplo, com a máquina não era para estar funcionando. Então esse botão pode funcionar que nem um botão de emergência. Esse emergência acionado aqui, ele também está linkado, pode ser linkado por uma entrada no CLP. Então, por exemplo, esse switchzinho aqui, ó, tá ligado na primeira entrada do CLP ali em cima. Então, ó, quando eu viro ele, com a mão vai ser difícil, negócio solto na mesa. Quando eu viro ele, pode ver que tá desligado. Quando eu viro de novo, eu liguei a primeira entrada ali do CLP. Isso, no caso, vai me mostrar que está ou não acionado aqui. Então, conforme eu mudo aqui o switch, eu tô ligando e desligando. Por exemplo, ó, agora ele está desligado, agora ele está ligado. Desligado, ligado. Desligado. Aqui embaixo, eu coloquei algumas predefinições para as variáveis Modbus que eu quero comunicar. Então, no caso aqui, ó, eu coloco para comunicar com o mestre, com o AirGate Mestre. Então, o que quer dizer?
eu configurei nesse daqui, ó, isso é um AIR gate. Esse sinal do fiozinho aqui, verde e laranja, tá saindo do CLP e entrando nesse primeiro AIR gate. Esse AIR gate está transmitindo sem fio para esse outro AIR gate do lado. Não tem nenhuma conexão física entre os dois. Eles só estão perto aqui por comodidade de teste. Então eu estou mandando um sinal que sai lá da porta do CLP. Na verdade, que vem lá do computador, entra pelo cabo de rede, sai pela porta do CLP, vem por esse fio, entra no AIR gate, vai sem fio para essa antena, chega na outra, entra aqui e manda para um Arduino, por exemplo, para um microcontrolador. Chega nessa plaquinha, é transformado e manda para o Arduino. Que no caso o Arduino está desligado agora porque acabou o tanto de entrada USB que eu tenho. Então eu não vou mostrar essa parte agora. Então, o que eu posso fazer, toda vez que eu aperto esse botão aciona Modbus, ele pega e envia esses dados aqui para o CLP. Então, se eu entrar aqui no programa do CLP, aqui na outra tela, vocês vão ver que os valores aqui, ó, tá 35, 53, da onde veio isso? Disso daqui, ó. No caso, se eu alterar aqui, por exemplo, mudou isso daqui para 51. Deixa eu pegar um que muda mais. 1131. Então se vocês verem esses valores aqui, ó, tá 1131, que nem tá ali. Se eu mudar de volta 503531 ali no programa do CLP, no caso o programa do CLP aqui tá entrando por esse cabo USB, que é um cabo de programação, e esse programa aqui é o Connect Workbench, que é o software utilizado para programar o CLP. Então aqui é onde está programado o CLP. Aqui estão programadas as telas. Eu tive que configurar no Arduino uma programação em C. E é isso. Agora no caso, em outras telas aqui, ó, por exemplo, eu posso ver uma tela aqui que ainda não está configurada com variáveis, mas mostraria como estaria o status de cada um desses AIR gates. Então eu ligo esse programa lá na minha sala de engenharia e eu abro essa tela vai me mostrar que o AIR gate master está conectado e com quais ele está comunicando. E ele me manda um sinal da qualidade dessa conexão. Tudo isso foi configurado no programa Indusoft. Ele sabe o que ele está lendo e joga aqui nessa variável. Então eu tenho que falar, essa variável é tal coisa, puxa de um lugar da memória. E esses são valores arbitrários. Por exemplo, aonde fica esse remota? Onde fica esse AIR gate? Ele fica na linha do blank. Onde fica esse outro remoto? Ele fica na linha do caneco, que são locais na empresa, tudo. Ter uma ideia de prioridade de acesso a esses AIR gates, que tudo isso tem que ser configurado. Então eu posso ter também aqui um gráfico. Eu deixei aqui como um exemplo. Esse é um gráfico que funciona em tempo real e ele, no caso aqui, ó, eu deixei para ele ser atualizado por uma variável que eu posso mexer aqui na mão mesmo. No caso ele está pausado. Uma variável que eu mexo aqui na mão e eu vario ela, mas poderia ser uma variável que está vindo do CLP. É que no caso não tem nenhuma variável ali configurada que vai ficar variando sozinha. Então eu coloquei aqui uma variável que eu consigo. Então imagine isso daqui sendo uma temperatura que fica variando ali no processo. Ela cai, ela sobe, ela cai, ela passa de um limite, me manda um aviso de alarme. Isso pode acontecer. Ou uma pressão aqui embaixo mesmo. Eu posso trabalhar com esses gráficos, eu posso mudar a forma de exibição, um em cima do outro, essas coisas. Então, várias opções. Aqui eu tenho opções como colocar uma média, colocar várias opções de estatística. Então, tá vendo? Surgiu uma linha me mostrando a média. Então, cheio de detalhes. Eu posso também pegar um dado de um arquivo do Excel, por exemplo. Muito CLP consegue salvar um arquivo do tipo do Excel. Então,
eu venho aqui, então olha esses arquivos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui vai pulando de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. Da onde vieram esses valores? Esses valores vieram de um arquivo Excel que eu configurei aqui, ó, manualmente. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui vai de 2 em 2 e aqui de 4 em 4. Esses valores aqui estão sendo jogados para dentro aqui do Windows Soft e ele está me mostrando um gráfico. Eu posso dar zoom nesse gráfico, eu posso tirar o zoom, eu posso mudar várias opções do gráfico, linha, como que ele funciona. Eu posso jogar um em cima do outro, muitas opções do que eu posso fazer. E eu posso criar quantas telas eu quiser, cada tela tendo uma coisa, que não tem nada criado, porque agora que eu fiz funcionar, que eu vou começar a criar telas mesmo, endereçando variáveis direitinho. Mas está funcionando. Toda vez aqui, ó, que eu mando um sinal e eu aciono o Modbus, ele me volta uma resposta que deu certo. Se der certo, ó, aumenta um aqui no contador. Então toda vez que eu mando e envio, ó, dá certo. Se no caso aqui, ó, o remota 1, ele me manda o endereço 1, o endereço Modbus 1. Quem que é o endereço Modbus 1? É o Arduino aqui que está desligado. Então se eu fizer uma pergunta para ele, o sinal vai chegar aqui para ele e nada vai acontecer. Então ninguém vai responder. Então vai me gerar um alarme de timeout e vai dar um erro, que ele demorou demais para responder. Então quando eu enviar aqui, em vez de ele acender o Modbus, ele acendeu o erro. Então o erro agora, e ele aumentou a contagem de erros aqui. Então agora está piscando o erro, porque na comunicação deu algum problema. Então talvez eu possa mandar de novo aqui a variável e acionar, ou alguma outra coisa. Ou eu posso ir pro próximo, o Arduino está desligado, então quer dizer que essa máquina está desligada, eu posso ignorar ela. Então eu vou perguntar pro próximo. Aí eu perguntei pro próximo, ele me respondeu. Aí o que ele me respondeu? No caso aqui, como eu só tô com os air gates ali, a única coisa que eu configurei para perguntar é a qualidade da conexão. Então ele está me voltando essa variável aqui, ó, 0. O que quer dizer 0? É que a taxa de erro é 0. Como ele está um do lado do outro, praticamente não tem erro na transmissão, porque está mantendo do lado da outra, na mesma orientação, sem nada no meio. Então tá 0 aqui o valor, mas poderia ser um valor, por exemplo, de um contador. Quantas peças você fez? Eu fiz 225 peças. Então eu poderia ler esse valor e colocar aqui, por exemplo, uma máquina. Essa máquina fez 255 peças em 3 horas. E fazer um gráfico disso, ver a média de peça por hora. Eu posso fazer muita coisa que eu posso só configurar aqui. Cada máquina eu posso fazer um. Então eu que escolho como que é cada gráfico. Eu tenho muita opção aqui, ó. Eu posso configurar cada uma dessas telas. Então eu posso entrar aqui em telas, eu posso abrir cada uma das telas e alterar o que elas fazem. Cada um dos botões aqui tem 1 milhão de configuração, que mostra tudo que ele pode fazer. Mas é isso aí. É assim que funciona. Então agora os dados que estão aqui no CLP estão naquela tela bonita, apresentável, que um engenheiro ou o gerente da empresa vai simplesmente clicar nesse botão, abre aquilo lá, abre daquele jeito assim, ó. Deixa eu entrar lá de novo. O cara clicou lá, abre desse jeito para ele. Aqui tá esse canto aqui cinza, mas é porque eu tô imaginando que o cara não vai ter uma tela tão gigante que nem a minha. Então eu configurei para ser uma tela pequenininha, para já configurar mais ou menos como é que o cara vai ver isso lá, o operador. Porque o operador não vai ter uma tela 24 polegadas para ele trabalhar lá, para ver só um detalhe assim. Mas é isso.